Há dias em que a vida decide mostrar o seu lado mais cruel logo pela manhã. Aquele tipo de manhã que começa fria, cinzenta, com o céu de Lisboa coberto de nuvens baixas e que parece querer te avisar: hoje não vai ser fácil. Foi numa manhã assim que tudo começou para Tomás Ferreira. 32 anos, mãos calejadas de tanto trabalhar, o rosto marcado por noites mal dormidas e pelo peso de uma responsabilidade que ele nunca pediu, mas que carregava com orgulho silencioso. Tomás era mecânico desde os 18 anos. Aprendeu o ofício com o pai num fim de semana chuvoso de outubro, quando o velho Ferreira decidiu que era hora do filho parar de ter medo do motor de um carro e começar a entendê-lo. E Tomás entendeu. Mais do que entendeu. Apaixonou-se. Havia algo naquilo que o acalmava. A lógica fria das peças. O som certo de um motor quando tudo está no lugar. A satisfação de pegar num carro quebrado e devolvê-lo ao mundo funcionando. Mas naquele dia, enquanto caminhava pela rua de São Bento em direção à oficina do senhor Armando, Tomás não sentia nada disso. Sentia o peso de uma conta hospitalar que venceria em 3 dias. Sentia a voz da sua mãe, Dona Helena, que na noite anterior tentara esconder a dor que sentia, mas que ele viu. Sempre via. Sentia o frio de Lisboa entrando pela jaqueta fina que ele teimava em usar porque a mais grossa estava pendurada no quarto da sua mãe, como cobertor improvisado enquanto o aquecedor do apartamento esperava por um conserto que ele ainda não tinha dinheiro para pagar. Ele empurrou a porta de ferro da oficina Bragança e entrou. O cheiro de óleo e borracha era familiar como o cheiro de casa. As ferramentas penduradas na parede, os carros em diferentes estágios de recuperação, o rádio no canto tocando uma música antiga que o senhor Armando gostava, tudo aquilo era o mundo de Tomás. O senhor Armando Bragança era um homem de 62 anos com voz de trovão e mãos que pareciam feitas de granito. Chegara ao sucesso não por herança, mas por avareza disciplinada. Era exatamente o tipo de homem que sabia o preço de tudo e o valor de quase nada. Tomás sabia disso. Sabia que o patrão era difícil, exigente, por vezes injusto, mas a oficina pagava bem, ou pelo menos o suficiente para manter a mãe viva e com remédios na mesinha de cabeceira. E por isso, Tomás aparecia todos os dias, pontual, sem reclamar, com a cabeça baixa e as mãos prontas para trabalhar. Foi por volta das 10 da manhã que o primeiro carro entrou na oficina. Um velho Citroën BX de cor bege, tossindo e engasgando, conduzido por uma senhora que mal conseguia enxergar por cima do volante. O carro parou com um último suspiro dramático antes de apagar completamente. Tomás foi o primeiro a se aproximar. A senhora que desceu era pequena, curvada pelo tempo, com uma bengala de madeira escura e um casaco de lã azul que tinha visto dias melhores. Ela olhou para Tomás com olhos claros, de um cinza quase transparente, e disse com uma voz mansa mas firme: "Bom dia, meu rapaz. Acho que o meu carro decidiu que não quer mais andar." Tomás sorriu. Havia algo naquela senhora que lembrava a sua mãe. Não na aparência, mas na forma como ela carregava a dignidade com leveza, sem drama, sem pedir desculpas por existir. Ele se apresentou, pediu que ela esperasse e começou a examinar o motor. O problema não demorou para aparecer. A correia de distribuição havia arrebentado. Uma peça que, naquele modelo e naquele estado, iria custar tempo e dinheiro. Ela perguntou quanto ficaria. Tomás fez as contas mentalmente, pensou nos custos de peça e mão de obra, e começou a dizer um valor quando a senhora o interrompeu com uma gentileza absoluta. "Sabe, meu rapaz, eu trouxe a bolsa errada. Só tenho aqui uns trocados. Posso deixar o carro e passar amanhã com o resto?" Tomás olhou para ela. Olhou para o carro. Olhou para as mãos dela, que tremiam levemente sobre a bengala. E fez algo que o senhor Armando jamais teria aprovado. Disse que não tinha problema nenhum. Mandou que ela ficasse sentada no banco de madeira perto da entrada, pediu ao colega Rui que lhe trouxesse um café e voltou para o carro com a determinação de quem simplesmente vai fazer o que precisa ser feito. Ela se chamava Dona Filomena. Ele descobriu isso enquanto trabalhava, porque ela falava, com aquela voz mansa e aquele jeito de contar histórias que faziam o tempo passar diferente. Falou que morava sozinha num apartamento no Príncipe Real, que o marido havia morrido há 11 anos, que
tinha uma filha que ligava todo domingo, mas que morava em Londres e que os netos ela só via nas telas do telemóvel. Disse tudo isso sem amargura, mas com uma tristeza suave que Tomás sentiu na nuca como um vento frio. Ele perguntou por que ela não tinha chamado um guincho ou pedido ajuda à filha. Ela deu um sorriso pequeno e respondeu: porque aprendi que dependemos demais dos outros quando esquecemos que podemos resolver as coisas sozinhos. E depois fez uma pausa e acrescentou: embora hoje eu claramente tenha falhado nessa lição. Tomás riu. Foi um riso genuíno, daquele tipo que sai sem avisar. E Dona Filomena sorriu de volta. E por um momento a oficina barulhenta e fria de Lisboa pareceu um lugar completamente diferente. Ele levou quase 3 horas para terminar o trabalho. Trocou a correia, verificou o filtro de óleo, ajustou a tensão de 2 outros componentes que estavam no limite, calibrou os pneus porque eram praticamente os únicos que não pediam socorro no carro inteiro. Quando terminou, limpou as mãos no pano cinzento, se aproximou de Dona Filomena e disse: está pronto, dona. O carro está novo. Ela levantou os olhos com gratidão e voltou a abrir a bolsa. Procurou por alguns segundos, recontou as notas e olhou para ele com uma expressão que misturava envergonhamento com determinação. Meu rapaz, eu tenho aqui 35 euros. Sei que não chega, mas é tudo o que trouxe. Posso mesmo passar amanhã com o restante? Tomás ficou parado por um momento. 35 euros não cobriam nem as peças. Ele sabia disso. Sabia que tinha saído do próprio bolso para comprar a correia porque a oficina não tinha em estoque o modelo exato e o senhor Armando não estava para saber disso. Sabia que aquele buraco sairia do seu salário de uma forma ou de outra. E olhou para aquela senhora de casaco azul gasto, com 70 e poucos anos, sozinha em Lisboa, e disse: fica com os 35 euros, dona Filomena. Não deve nada. O silêncio que se seguiu foi do tipo que pesa. A senhora abriu a boca, fechou, abriu de novo. Tomás já estava virando de costas quando ouviu a voz do senhor Armando vindo do fundo da oficina como um raio que cai em dia de sol. O que foi isso que eu ouvi? Armando Bragança tinha um jeito de aparecer exatamente nos momentos errados. Era um talento que ele cultivava. Tomás tinha certeza. O homem caminhou até eles com passos largos e olhos já acesos de fúria contida. Repetiu: você não cobrou esse trabalho? E Tomás, sem tremer, sem desviar o olhar, explicou calmamente o que havia acontecido. Explicou sobre a correia, sobre o estado do carro, sobre Dona Filomena e a bolsa errada e os 35 euros. Armando ouviu tudo sem interromper. E quando Tomás terminou, o patrão deu um passo à frente, olhou para a senhora com uma frieza calculada e disse, alto o suficiente para que todos na oficina ouvissem: o senhor tempo é uma coisa, mas dinheiro é outra. Aqui não é uma caridade. Se não tem dinheiro, não tem serviço. Tomás sentiu o calor subir no rosto. Dona Filomena ficou quieta, mas havia algo nos olhos dela. Não vergonha, não. Havia uma observação, como se ela estivesse vendo algo que confirmava uma teoria que já tinha sobre o mundo. Armando virou-se para Tomás e disse com a voz fria de quem já tomou a decisão antes de anunciar: você está despedido. Hoje é o seu último dia. Os outros mecânicos na oficina fingiram não ter ouvido. Rui, que trabalhava ao lado de Tomás há 2 anos, olhou para o chão. Tomás não disse nada por alguns segundos. Depois tirou o avental lentamente, dobrou-o, colocou-o sobre o banco de trabalho. Pegou as chaves que havia guardado no bolso e disse com uma calma que custou mais do que qualquer pessoa na sala poderia imaginar: obrigado pela oportunidade, senhor Armando. Dona Filomena se levantou com dificuldade, apoiando-se na bengala, e caminhou até Tomás. Colocou a mão no braço dele, aquela mão que tremia um pouco, e disse baixinho: desculpe, meu rapaz. Ele balançou a cabeça. A culpa não é sua, dona. Cuide-se. E saiu. O ar de Lisboa em novembro bateu nele como um tapa. Ele caminhou sem rumo por alguns minutos, sentindo o peso daquilo que acabara de acontecer. Despedido, por ter ajudado uma senhora idosa, por ter feito aquilo que lhe parecia absolutamente óbvio fazer. E agora precisava chegar em casa, olhar para a mãe e encontrar uma forma de dizer que as contas do hospital iam ter que esperar um pouco mais. Naquela noite, Tomás não dormiu.
Ficou deitado no escuro, ouvindo a respiração da mãe do outro lado da parede fina do apartamento e tentou não pensar em quantos dias de comida ele tinha dinheiro para cobrir. Dona Helena havia percebido que algo estava errado. As mães sempre percebem, mas ele desconversou com aquela leveza forçada que os filhos usam para não preocupar quem amam. Disse que estava cansado, disse que era só um dia difícil. Ela não insistiu, mas ele viu o jeito como ela o olhou antes de ir dormir. Aquele olhar cheio de amor e de medo que dói mais do que qualquer palavra. Na manhã seguinte, Tomás levantou cedo e começou a fazer o que todo desempregado precisa fazer: ligar, enviar currículo, bater em portas. Mas Lisboa tem essa qualidade particular de parecer enorme quando se precisa de algo e muito pequena quando se tem algo a esconder. A notícia de que havia sido demitido da oficina Bragança correu pelo circuito das garagens da cidade com uma velocidade que ele não esperava. E Armando Bragança, com toda a sua mediocridade moral, tinha influência suficiente para complicar as coisas. As respostas que Tomás recebia eram sempre versões diferentes do mesmo não. Não temos vaga. Não é o perfil que procuramos. Vamos entrar em contato. 3 dias se passaram. Depois 5, depois uma semana. Tomás fazia biscates onde conseguia, ajudou um vizinho a trocar o escapamento do carro, consertou a bicicleta do filho de uma conhecida, levou um carro até o Alentejo para uma família que precisava de motorista por um dia. Conseguia o suficiente para não deixar a despensa vazia, mas não o suficiente para quitar a conta do hospital que crescia com juros a cada semana. Dona Helena não dizia nada. Mas ele via nos olhos dela, nos comprimidos que ela contava com cuidado antes de tomar, na forma como ela deixava comida no prato para que ele pudesse comer mais. Foi numa tarde de quinta-feira, enquanto ele consertava uma torneira no banheiro porque a água estava pingando e ele precisava fazer alguma coisa com as mãos para não enlouquecer, que o telemóvel vibrou. Era um número que ele não reconhecia. Atendeu desconfiado. Ultimamente, os números desconhecidos eram cobradores com vozes de robô, mas a voz do outro lado era suave. Era uma voz que ele reconheceu imediatamente, embora não esperasse ouvi-la nunca mais. Tomás, sou eu, Filomena, a senhora do Citroën. Ele ficou parado. Claro que se lembrava. Disse que sim. Ela disse: preciso que venha a um endereço amanhã de manhã. Tenho algo para lhe mostrar. Tomás dormiu mal naquela noite também, mas por razões diferentes. Uma curiosidade estranha misturada com uma desconfiança que ele não conseguia explicar. Que poderia uma senhora idosa ter para mostrar a um mecânico desempregado? Na manhã seguinte, ele se levantou, se arrumou com o cuidado de quem não tem muita roupa, mas quer parecer decente, deixou o almoço preparado para a mãe e pegou o metro até a paragem que o endereço indicava. Era no Chiado, um prédio antigo, de fachada senhorial, com um porteiro uniformizado na entrada que o olhou de cima a baixo antes de confirmar que havia instrução para deixá-lo passar. O elevador tinha grades douradas e cheirava a polidor de madeira. Tomás subiu 3 andares e bateu na porta do apartamento 3C. Dona Filomena abriu a porta. E pela primeira vez, ele a viu no seu próprio contexto. Não numa oficina barulhenta, não de casaco gasto com a bengala na mão. Ela usava uma blusa de seda cinzenta e calças de linho bege, os cabelos brancos bem penteados, e havia nela uma compostura tranquila que Tomás agora percebia que estava sempre lá. Ele é que não tinha prestado atenção. O apartamento atrás dela era grande, cheio de luz de novembro que entrava por janelas altas, com estantes de livros nas paredes e alguns quadros que Tomás não entendia, mas que claramente não eram reproduções. Ela o convidou a entrar, mandou que se sentasse numa poltrona de couro verde e foi buscar café sem perguntar se ele queria. Voltou com uma bandeja, 2 chávenas, biscoitos de azeite e sentou-se na cadeira à frente dele com a calma de alguém que passou a vida inteira a tomar decisões difíceis e já não sente o peso delas. Tomás, disse ela, deixando a chávena sobre a mesinha, quero que me conte sobre si, não sobre o trabalho, sobre si. E havia algo na forma como ela perguntou, direta, sem afetação, sem a condescendência que as pessoas com dinheiro às vezes usam sem perceber, que fez Tomás abrir a boca e simplesmente contar.
Contou sobre o pai que morreu quando ele tinha 22 anos, sobre a mãe e a doença que apareceu 2 anos depois, aquela doença que não mata rápido, mas que consome devagar, que exige atenção constante e dinheiro que nunca é suficiente. Contou sobre a oficina, sobre os anos de trabalho sem reclamar, sobre o dia em que a viu chegar com o carro tosseando e como não pensou 2 vezes. Disse que faria de novo. Mesmo sabendo o que viria a seguir, faria de novo. Dona Filomena o ouviu sem interromper uma única vez. Quando ele terminou, ela ficou em silêncio por um momento. Depois disse: sabia que trabalhava na Bragança. Fui lá de propósito. Tomás ergueu os olhos. Ela continuou: tenho um jeito de avaliar as pessoas que desenvolvi ao longo de muitos anos, e o que vi naquele dia foi o que precisava ver. Sabe o que é isso? Ela se levantou e foi até a escrivaninha perto da janela, pegou um envelope e voltou. É o contrato de arrendamento de um espaço comercial na Rua do Século. Um espaço que já foi garagem, que tem a estrutura, a ventilação, a licença para uso industrial, arrendado em seu nome, com 6 meses de renda já pagos. Tomás não entendeu imediatamente. O cérebro às vezes recusa-se a processar aquilo que parece impossível. Ele olhou para o envelope, olhou para ela, voltou para o envelope. Ela pousou o papel sobre a mesinha de centro, entre as 2 chávenas de café, e disse com uma simplicidade que cortou o ar: quero que abra a sua própria oficina. Tomás abriu a boca, fechou. Tentou falar e não saiu nada. Ela continuou: tenho contactos que precisam de um mecânico de confiança. A minha advogada vai tratar da legalização. A minha contabilista vai ajudá-lo a montar o negócio. O que você faz? A competência, a honestidade, é difícil de encontrar. Difícil, meu rapaz. E eu tive sorte suficiente na vida para saber reconhecer o que tem valor. A primeira coisa que Tomás sentiu não foi alegria. Foi uma resistência instintiva, quase física. Aquela coisa que acontece com as pessoas que aprenderam desde cedo que nada vem de graça e que presente grande esconde armadilha. Ele disse, com a voz mais calma que conseguiu: Dona Filomena, eu não posso aceitar isto. Ela levantou uma sobrancelha. Ele continuou: não me conhece bem o suficiente. Não sabe se sou bom o suficiente. Não sabe se vou conseguir devolver o investimento. Ela pegou a chávena de café, bebeu um gole e disse: sei que consertou o meu carro com perfeição. Sei que o fez sem cobrar e sem pedir nada. Sei que foi despedido por isso e não disse uma palavra azeda sobre o homem que o despediu. Sei que tem uma mãe doente a quem dedica cada euro que ganha. O que mais preciso de saber? O silêncio entre eles durou talvez 30 segundos. Foi o silêncio mais longo da vida de Tomás. Depois, ele abaixou a cabeça, colocou os cotovelos nos joelhos, e quando ergueu os olhos havia neles uma umidade que ele não tentou esconder. Disse: por quê? Ela ficou quieta por um momento. Depois disse: porque tive um filho. Chamava-se Rodrigo. Morreu há 8 anos num acidente de carro no IC19, numa noite de nevoeiro. Tinha 34 anos. Trabalhava com as mãos. Acreditava nas pessoas. Você não é ele. Ela disse isso com uma firmeza que era quase uma proteção, como se quisesse que ele entendesse que não estava a projetar um fantasma, mas tem qualquer coisa que ele tinha. E eu tenho dinheiro suficiente para fazer uma coisa boa neste mundo antes de ir, então deixe-me fazê-la. Tomás não respondeu imediatamente. Ficou parado com o peso daquelas palavras. Depois, devagar, estendeu a mão e pegou o envelope. Não disse muito mais naquele dia. Ela serviu mais café. Ele comeu os biscoitos de azeite. Conversaram por mais 1 hora sobre tudo e nada. Sobre Lisboa no inverno, sobre os livros nas estantes dela, sobre os carros que ele mais gostava de trabalhar. Quando saiu, desceu as escadas do prédio devagar, empurrou a porta da rua para o frio do chiado e ficou parado na calçada por um tempo que não soube medir. Os pombos voavam entre os prédios. Um elétrico passou chiando nos trilhos e Tomás Ferreira, com um envelope na mão e os olhos marejados, sentiu alguma coisa que reconheceu como esperança, mas que era estranha porque há muito não sentia o seu sabor.
Naquela noite, ele sentou com a mãe à mesa da cozinha e contou tudo. Dona Helena ouviu sem interromper, como as mães boas fazem, e quando ele terminou, ela ficou em silêncio por um momento antes de dizer: sabia que alguma coisa boa ia acontecer. Você é um bom homem, Tomás. As coisas boas encontram os bons homens. Às vezes demoram um bocado a encontrar o caminho, mas chegam sempre. Ele disse que não sabia se merecia. Ela disse: ninguém merece ou deixa de merecer, mas há pessoas que estão prontas quando a coisa boa aparece, e você estava. Os meses que se seguiram foram os mais trabalhosos e também os mais vivos da vida de Tomás. O espaço na Rua do Século era maior do que ele havia imaginado. 2 elevadores de carros, bancadas de trabalho ao longo das paredes, um escritório pequeno no fundo, uma janela de onde se via um pedaço de jardim. Ele trabalhou com a advogada de Dona Filomena para registrar a empresa. Oficina Ferreira, simples assim, sem pompa. A contabilista explicou impostos, alvarás, contribuições, um universo burocrático que Tomás nunca havia enfrentado, mas que encarou com a mesma determinação metódica com que encarava um motor desmontado. Peça por peça, etapa por etapa. Rui, o seu ex-colega da Bragança, foi o primeiro a ligar. Disse que havia saído da oficina do Armando 3 semanas depois da demissão de Tomás. O ambiente havia piorado, o patrão estava mais agressivo, mais desconfiado. Perguntou se havia trabalho. Tomás disse que sim, mas que iria ser diferente do que estavam habituados. Diferente como? Perguntou Rui. Tomás disse: aqui as pessoas são tratadas com respeito. Os clientes e os que trabalham aqui. Se isso não te serve, não há problema. Rui disse que servia muito bem. Uma semana depois, apareceu com a caixa de ferramentas. A primeira cliente da oficina Ferreira foi naturalmente Dona Filomena. Ela chegou numa manhã fria de fevereiro no mesmo Citroën BX, que Tomás havia insistido em revisar completamente antes de ela sair de Lisboa naquele dia do despedimento, gastando mais 2 horas que o senhor Armando nunca soube. E estacionou em frente à porta nova com a chapa de ferro trabalhado que Tomás havia mandado fazer. Ele saiu para a receber e ela olhou para a oficina, para as luzes acesas lá dentro, para o nome pintado na parede de azulejo e disse apenas: fica bem. E era tudo. Os clientes vieram devagar no início, como sempre acontece com os negócios que não fazem publicidade barulhenta, mas que dependem de algo mais antigo e mais difícil de fabricar: a reputação. O primeiro foi um amigo do porteiro do prédio de Dona Filomena, que havia ouvido que havia um mecânico novo no Chiado que trabalhava bem e cobrava justo. Depois vieram mais 2, indicados pelo primeiro. Depois a advogada de Dona Filomena trouxe o carro dela e o do marido. Depois alguém que viu o trabalho dos anteriores. Lisboa é assim, pequena quando importa, enorme quando não importa. Em abril, Tomás contratou mais uma pessoa, uma jovem chamada Inês, 21 anos, que havia largado o curso de engenharia mecânica a meio porque não tinha dinheiro para pagar as propinas, e que apareceu na oficina com um currículo impresso numa folha dobrada ao meio e com um jeito de falar sobre motores que deixou Tomás imediatamente impressionado. Ele contratou-a na hora e disse que pagaria metade da propina do próximo semestre se ela continuasse a estudar enquanto trabalhava. Ela ficou olhando para ele por uns 5 segundos antes de perguntar: por que é que faria isso? Ele disse: porque alguém fez algo por mim quando eu mais precisava. Não sei de outra forma de agradecer a não ser passando adiante. Dona Filomena aparecia uma vez por mês. Às vezes levava o carro para revisão, às vezes apenas para tomar café com Tomás no escritório do fundo, enquanto o barulho das ferramentas formava um fundo constante de fora. Ela nunca perguntava pelos números, nunca cobrava relatórios. Dizia que confiava nele. Ele enviava relatórios de qualquer maneira, não porque ela exigisse, mas porque sentia que era o certo. Ela lia, respondia com uma mensagem curta dizendo que estava satisfeita e voltava ao seu apartamento no Chiado. Em junho aconteceu algo que Tomás não esperava, mas que, olhando para trás, talvez fosse inevitável. Armando Bragança apareceu na oficina Ferreira, num sábado de manhã, quando o movimento era mais calmo, com o chapéu na mão e aquela postura de homem que está habituado a ser a pessoa mais importante em qualquer sala, mas que claramente está a lutar contra essa sensação. Tomás o viu entrar e ficou quieto. Rui, que estava a trabalhar num carro no elevador,
parou o que estava a fazer e ficou olhando. Armando caminhou até Tomás, olhou à volta para a oficina com os olhos de quem está avaliando e disse: "Cresceste rápido." Tomás disse: "O trabalho é bom." Armando ficou um momento em silêncio. Depois disse, como se as palavras lhe custassem mais do que ele estava habituado a gastar: "Não devia ter te despedido. Era um bom mecânico." Tomás não disse nada imediatamente. Depois disse: "Era. Agora sou dono." Armando acenou com a cabeça como se isso fosse a resposta que esperava encontrar. Pôs o chapéu na cabeça e saiu sem dizer mais nada. Rui ficou olhando para a porta fechada e depois para Tomás e disse: "Que foi isso?" Tomás disse: "Às vezes as pessoas percebem tarde demais o que perderam. Não tem muito mais a dizer sobre isso." E voltou para o que estava a fazer. O verão foi bom para a oficina. A Inês passou nos exames do semestre e apareceu na segunda-feira seguinte com uma caixa de pastéis de Belém que pousou na bancada e disse que era para celebrar. Tomás comeu 2 pastéis e disse que o mérito era todo dela. Ela disse que não era. E ele não insistiu porque havia coisas em que não valia a pena insistir. Dona Helena melhorou um pouco. O médico disse que a doença havia estabilizado, que o tratamento estava a funcionar, que se mantivessem o regime e os medicamentos havia razão para otimismo cauteloso. Tomás ouviu a palavra otimismo e guardou-a com cuidado, como se fosse uma coisa frágil que podia partir se a manipulasse com descuido. Em setembro, Dona Filomena chegou para a revisão mensal com um aspecto diferente. Não físico, ela estava igual, mas havia qualquer coisa no ritmo dela, uma lentidão que não era apenas a bengala. Tomás perguntou se estava bem. Ela disse que estava a gerir. Ele não pressionou, mas quando ela saiu, ficou olhando para o Citroën afastar-se pela rua e sentiu uma inquietação que não conseguiu nomear. 2 semanas depois, a filha de Dona Filomena, que se chamava Mariana e que vivia em Londres há 12 anos, ligou ao número da oficina. Disse que estava em Lisboa, que a mãe havia sido hospitalizada, que não era urgente, mas que seria gentileza se ele pudesse aparecer. Tomás fechou a oficina mais cedo, deixou a Inês com a chave de reserva para terminar o serviço que estava pendente e foi de metro até o Hospital de Santa Maria. Encontrou Dona Filomena numa cama perto da janela, com um soro no braço e os cabelos mais brancos do que ele havia percebido antes, e aquela compostura intacta, como se um hospital fosse apenas mais uma sala onde ela estava a gerir as coisas com calma. Ela sorriu quando o viu. Disse que era apenas o coração a fazer birras. Ele disse que o coração dela não tinha direito a fazer birras. Ela disse que infelizmente o coração não costumava consultar o dono antes de tomar decisões. Eles ficaram em silêncio por um momento e depois ela disse: "Conta-me das novidades." E ele contou sobre a Inês, sobre os pastéis de Belém, sobre o Rui que havia começado um curso noturno de eletrônica automóvel, sobre um cliente que havia insistido em trazer uma garrafa de vinho do Douro como agradecimento por uma reparação difícil. Ela ouviu com aquela atenção completa que ela tinha e havia nos olhos dela uma satisfação que era diferente de felicidade. Era mais profunda, mais quieta, mais parecida com aquilo que as pessoas sentem quando percebem que fizeram alguma coisa que importava. Mariana voltou à sala e ficou olhando para Tomás com curiosidade discreta. Dona Filomena fez as apresentações com uma formalidade gentil. "Esta é a minha filha Mariana. Este é o Tomás, de quem já te falei." Mariana disse: "Ah, o mecânico." Dona Filomena disse: "O mecânico." Embora essa palavra já não chegue para descrever o que ele é, e havia na forma como ela disse isso algo que Tomás só entendeu mais tarde, quando estava a caminhar de volta para o metro com o céu de Lisboa em setembro cor de âmbar sobre os telhados. Ela teve alta 10 dias depois. Voltou ao apartamento do Chiado com a Mariana instalada no quarto de hóspedes por mais 2 semanas antes de regressar a Londres. Tomás visitou-a 3 vezes nesse período. Na terceira visita, ela estava sozinha. Mariana havia saído para fazer compras. E eles tomaram chá em silêncio por um longo momento antes de ela dizer: "Tomás, quero que saiba que não me arrependo de nada, nem de uma única decisão desta vida. E isso é uma coisa rara. A maioria das pessoas chega a uma certa altura e acumula arrependimentos como quem acumula poeira. Eu não. E uma das razões é que aprendi cedo a reconhecer as pessoas certas quando as encontrava." Ele disse que não sabia o que dizer. Ela disse:
Não precisa de dizer nada, só queria que soubesse. Outubro trouxe chuva e mais trabalho. Novembro também. A oficina Ferreira completou 1 ano e Tomás fez questão de que fosse assinalado com simplicidade. Um almoço no espaço, a Inês, o Rui, mais 2 colaboradores que havia contratado entretanto, e Dona Helena que apareceu de fato bege e brincos de pérola porque disse que era uma ocasião. Dona Filomena enviou uma mensagem a dizer que estava com mais cansaço do que o costume, mas que pensava neles. Tomás leu a mensagem 3 vezes antes de guardar o telemóvel no bolso. Em dezembro, a Mariana ligou de novo. Disse que a mãe estava mal. Não de birras do coração desta vez. Era outra coisa, mais séria, mais difundida. Tomás foi ao hospital no mesmo dia. Dona Filomena estava mais pequena naquela cama. Ou talvez fosse apenas o contraste com a memória que ele tinha dela de pé no apartamento do Chiado. Mas os olhos estavam iguais, claros, presentes, ligados a tudo o que acontecia à volta. Ela disse, não faças aquela cara. Ele disse que não estava a fazer cara nenhuma. Ela disse, estás sim. Pareces um rapaz que está prestes a chorar numa oficina de automóveis e a tentar convencer-se de que não. Ele quis rir e quase conseguiu. Ficou com ela durante as semanas seguintes, o tanto que a Mariana deixava e o tanto que o trabalho permitia, que às vezes era mais e às vezes era menos. A Inês tomou conta da oficina com uma competência que Tomás observou com orgulho silencioso. Uma tarde, quando estava sentado na cadeira ao lado da cama de Dona Filomena e ela dormia, Mariana sentou-se na cadeira do outro lado e disse, a minha mãe fala muito de si, mais do que de muita gente que a conhece há décadas. Tomás disse que não sabia o que isso significava. Mariana disse, significa que o reconheceu. A minha mãe tinha um jeito de reconhecer as pessoas. Era o talento que ela mais orgulho tinha. Dona Filomena morreu numa manhã de janeiro, com a luz de inverno a entrar pela janela do hospital e a Mariana de um lado e Tomás do outro. Morreu em paz, que era a única forma como Tomás havia conseguido imaginá-la morrer, com aquela compostura intacta, com aquela dignidade suave que nunca havia precisado de audiência. As últimas coisas que ela disse na noite anterior foram dirigidas a Tomás. Disse, continua a ser quem és. É a coisa mais difícil e a única que importa. Ele prometeu e nunca quebrou uma promessa que importava. O funeral foi pequeno, como ela havia pedido. A Mariana, uns poucos amigos antigos, a advogada, a contabilista. Tomás foi de fato escuro e ficou em silêncio a maior parte do tempo. Houve um momento, junto ao caixão, em que ele ficou sozinho por alguns segundos e disse apenas, muito baixinho, obrigado, que é a coisa mais simples e mais verdadeira que existe. A Mariana ficou mais 2 semanas em Lisboa a tratar dos assuntos da mãe. Numa tarde, apareceu na oficina Ferreira. Ficou na entrada a observar por um momento. O barulho das ferramentas, a Inês com a faca de parafusos a explicar qualquer coisa ao novo colaborador, o Rui a assobiar enquanto trabalhava numa transmissão. Depois disse para Tomás, percebi por que é que ela gostava tanto de cá vir. Ele disse, ela só aparecia 1 vez por mês. Mariana disse, para ela era mais do que suficiente. Disse que o que via aqui lhe chegava de sobra. Antes de sair, entregou-lhe um envelope. Disse que era instruções da mãe, que havia deixado indicações por escrito sobre o que queria que acontecesse à sua parte no negócio. Tomás abriu o envelope mais tarde, sozinho no escritório do fundo, com o barulho da oficina lá fora. A carta era de 2 páginas na caligrafia pequena e firme de Dona Filomena. Dizia que ele era livre de fazer do negócio o que achasse certo. Que a única coisa que lhe pedia era que nunca esquecesse por que havia começado, que as razões de começar são as únicas bússolas que não enferrujam. Tomás dobrou a carta, pôs no bolso do peito e ficou um longo momento olhando pela janela para o pedaço de jardim que se via lá fora. Depois levantou-se, foi até a porta do escritório e voltou para o trabalho. Era o que havia para fazer. Era o melhor que podia fazer. Era, de certa forma, a melhor forma de honrar tudo aquilo. Lá fora, a Inês estava a explicar alguma coisa com entusiasmo ao novo colaborador. E havia no espaço da oficina aquele barulho particular de um lugar onde as coisas funcionam. Ferramentas, motores, pessoas.
Tomás foi até o elevador onde havia um carro à espera, colocou as mãos nos quadris, avaliou o motor por um segundo como havia feito 1000 vezes antes, e começou. Na parede da entrada da oficina ferreira, entre a placa com o nome e o certificado de alvará emoldurado, havia uma fotografia. Pequena, de moldura simples. Dona Filomena no apartamento do Chiado, sentada na poltrona de couro verde, com uma chávena de café na mão e aquele sorriso discreto que ela tinha. Por baixo, num papel escrito à mão por Tomás, uma única linha, para a senhora que sabia ver as pessoas. Os clientes às vezes perguntavam quem era. Tomás dizia, a razão de tudo isto existir, e não havia mais nada a explicar porque havia ali verdade suficiente para encher qualquer espaço.